Pois bem, pessoal, já estamos de volta agora com a segunda parte da nossa aula, a qual estamos trabalhando o quê? Penas principais e acessórias descritas, dispostas no Código Penal Militar, ok, pessoal? Vamos lá, então, trabalhando as nossas penas acessórias. Lembrem, as penas acessórias, elas estão dispostas, elas estão expressas no Código Penal Militar entre os artigos 98 até o artigo 108 do CPM, ok? Do CPM. Vamos lá então, olha só, das penas acessórias. Penas acessórias. São penas acessórias, pessoal. Tal qual nós precisamos memorizar as penas principais, também precisamos pelo menos saber distinguir as penas principais das penas acessórias, tá ok? É necessário você saber identificar uma pena principal e uma pena acessória. Tá? É imprescindível em uma questão de concurso você saber identificar quais são as penas principais e quais são as penas acessórias. Tem que memorizar, tá bom? Então vamos lá, são penas acessórias. Vamos comigo. Primeiro, a perda de posto e patente. Segundo, a indignidade para o oficialato. A incompatibilidade com o oficialato. A exclusão das Forças Armadas, a perda da função pública, ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício da função pública, a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, a suspensão dos direitos políticos. Então, olha só, são penas acessórias. A perda do posto ou patente, a indignidade, a incompatibilidade e a exclusão das Forças Armadas. Então, indignidade e incompatibilidade com o oficialato e a exclusão das Forças Armadas. A perda da função pública, ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício da função pública, a suspensão do pátrio poder, da tutela e da curatela e a suspensão dos direitos políticos, ok? Hoje em dia nós não trabalhamos mais com este termo, pátrio poder. Hoje nós trabalhamos o quê? Nós falamos de poder familiar, tá? Mas na sua prova virá pátrio poder, certinho? Belezinha? Então essas são as penas acessórias. Vamos fazer a leitura agora dos respectivos artigos que tratam das penas acessórias, tá? Então, são essas as penas acessórias. Memorizem, 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 ok? Vamos lá. Aqui o parágrafo único está falando para nós de função pública equiparada, tá? Ó, equipara-se a função pública que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista ou sociedade que participe a União, o Estado ou município como acionista majoritário. Muito bem. Opa, a caneta caiu. Licença, pessoal, vou sumir um pouquinho. Aê, pronto. Vamos lá. Primeira pena acessória, a perda de posto e patente, tá? Ó, perda de posto e patente. Artigo 99. A perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, ok? Então, veja bem, conforme nós formos fazendo as leituras, né, das disposições legais, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que há penas acessórias que vinculam o tempo de condenação, ok? Como essa aqui, ó, perda do posto e patente. Só vai receber essa pena acessória aquele que tiver uma condenação superior a 2 anos.
ocorre que algumas penas acessórias dispensam o tempo de condenação, não vão levar em conta o tempo de condenação, ok? Então, algumas penas acessórias levam em consideração o tempo de condenação para serem aplicadas. Outras penas acessórias dispensam este tempo de condenação. Então, vamos lá. Perda de posto e patente. A perda de posto e patente resulta, eu grifei para vocês, resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. E importa a perda das condecorações, ok, pessoal? E reflete também na perda das condecorações, tá? Condecorações. Segundo, a indignidade para o oficialato. A indignidade para o oficialato é uma das situações que não vai levar em consideração o tempo de condenação. Então, para a perda de posto e patente, leva-se em consideração o tempo de condenação da privativa de liberdade. Ou seja, pena privativa de liberdade superior a 2 anos, vai levar à perda do posto da patente. Agora, a indignidade para o oficialato não vai levar em consideração o tempo da pena imposta. Não. Irá levar em consideração a natureza do crime que foi praticado. Ou seja, independentemente da quantidade de pena privativa de liberdade fixada, independentemente, se o agente praticar um desses crimes aqui, ele terá como pena acessória indignidade para o oficialato. Então, a indignidade para o oficialato não levará em consideração o tempo da pena privativa de liberdade fixado. Levará em consideração a natureza da infração praticada. Tá? Então, vamos lá. Artigo 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a pena. Estão vendo o que nós acabamos de falar, minha gente? Qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nesses artigos, tá ok? Então, olha só, para fins de aplicar esta pena acessória de indignidade para o oficialato, não vamos levar em consideração a quantidade de pena. Nós vamos levar em consideração tão somente a natureza do crime praticado. Praticou o crime de traição, praticou o crime de espionagem ou cobardia, ou qualquer um desses aqui dispostos, a pena acessória será aplicada, independentemente da quantidade de pena privativa de liberdade fixada, ok? Então, olha só, a indignidade para o oficialato independe da quantidade da pena fixada. Basta a prática de alguns dos crimes acima expressos. Ok, galerinha? Próxima pena acessória. Incompatibilidade com o oficialato. Vamos lá? Então, olha só. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado nos crimes dos artigos 141 e 142. Fala de quantidade de pena? Não. Fala da natureza do crime. Então, olha só. Aqui também não exige que a pena aplicada seja superior a 2 anos. Basta que seja condenado nos crimes dos artigos 141 e 142 do Código Penal Militar. Então, bora memorizar, tá? Ó, bora memorizar. Indignidade para o oficialato e incompatibilidade com o oficialato independe da pena fixada. Vai levar em consideração a natureza do crime praticado. Exclusão das Forças Armadas. Artigo 102. A condenação da praça
a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, importa sua exclusão das Forças Armadas, ok? Então, a condenação da praça, a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, importa, tá? Sua exclusão das Forças Armadas. Então, aqui, para a exclusão das Forças Armadas, aqui nós vamos levar em consideração, tá? O tempo de pena privativa de liberdade fixada, que tem que ser acima de 2 anos. Vejam bem, sempre que nós estivermos diante de penas privativas de liberdade fixadas com prazo, com tempo, né, superior a 2 anos, veja que as consequências, elas são severas. Veja que aqueles que têm uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, eles recebem penas acessórias bem severas, né? Ou seja, receber uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, lascou, viu? Tá lascado. Bora aqui. A perda da função pública, ainda que eletiva. Ó, perda da função pública, artigo 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou o civil. Esquece assemelhado. Civil. Condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública, ok? Isso aqui, ó, incorre na perda da função pública civil, tá? Tá falando aqui quando o civil praticar crime militar, né? Ou quando condenado por outro crime a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, tá? Parágrafo único. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva, ao militar reformado, se estiver no exercício da função pública de qualquer natureza, ok? Próxima pena acessória. A inabilitação para o exercício de função pública. Isso aqui é muito sério, muito controvertido, tá? Artigo 104. Incorre na inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 2 anos, pelo prazo de 2 até 20 anos, ou condenado à reclusão por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar, ou violação do dever inerente à sua função. Então, o agente fica inabilitado pelo prazo de 2 a 20 anos para exercer a função pública, tá? O condenado à reclusão por mais de 4 anos, ok? Ele foi condenado por mais de 4 anos, ele pode receber essa pena acessória, que é de inabilitação para o exercício da função pública, que vai de 2 a 20 anos, essa inabilitação, ok? Termo inicial, né? Parágrafo único. O prazo da inabilitação para o exercício da função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade, ou da medida de segurança imposta em substituição, ou da data em que se extingue a referida pena. Então, olha só, essa pena que nós trabalhamos, né? Ela é uma pena, o quê? Acessória. Então, olha que legal. Nós temos a pena principal, que é a pena, neste caso, privativa, né, de liberdade. E podemos ter a imposição da pena acessória, tá? De inabilitação. A partir essa pena de inabilitação, nós vimos que ela pode ser inabilitação pelo período de 2 a 20 anos. A todos aqueles que recebem uma pena privativa de liberdade superior a 4 anos.
Beleza. Então, o nosso agente, ele pode acumular penas, tá? Isso aqui é muito legal. Então, o nosso condenado, ele pode acumular penas, tá? Ele pode acumular a pena privativa de liberdade, que é a pena principal, com a pena acessória de inabilitação, tá? Ou com qualquer outra pena acessória. Então, é possível acumular as duas penas. Em relação à pena de inabilitação, qual que é seu termo inicial? A partir de quando ela começa a ser contado? A partir de quando começa a ser contado este tempo de inabilitação? Depois de cumprida a pena privativa de liberdade. Depois que cumpriu a pena privativa de liberdade, aí sim nós vamos começar a contar o tempo de inabilitação. Então imagine que ele termina de cumprir a sua pena privativa de liberdade em 2018. A partir de 2018 que vai começar a contagem do período de inabilitação, tá? Olha só, o prazo da inabilitação para exercício de função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade. Então, primeiro executa a pena privativa de liberdade, tá? Ó, termina a execução ao termo da privativa de liberdade. Terminou de executar a privativa de liberdade, agora vamos começar a contagem do período de inabilitação, ok? Então, ou é quando finda a privativa de liberdade, ou quando, cessada a medida de segurança imposta em substituição, ok? Quando que nós vamos impor a medida de segurança em substituição? Quando sobrevinha ao condenado doença mental, tá? A medida de segurança vai ser imposta substitutivamente à privativa de liberdade. Quando sobrevir ao condenado doença mental, ok? Vamos lá. Próxima. A suspensão do pátrio poder, da tutela ou da curatela. O condenado à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Por mais de 2 anos. Seja qual for o crime praticado. Fica suspenso, ele não perde, tá? Uma coisa é perda do poder familiar, da tutela e da curatela. Aqui só vai ficar suspenso, depois ele pode adquirir novamente de maneira normal, completa e integral o poder familiar, a tutela ou a curatela. Então, o condenado à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso, não perde, fica suspenso do poder familiar, da tutela ou curatela, pátrio poder, enquanto dura a execução da pena ou da medida de segurança imposta em substituição, ok? Galerinha, por que nós estamos lendo aqui, ó, medida de segurança imposta em substituição? Porque medida de segurança não é pena principal. Medida de segurança não é pena acessória. Medida de segurança é uma pena substitutiva. Se sobrevém ao condenado, doença mental, ok? Então, o agente recebe uma pena superior a 2 anos, vai ter suspenso o pátrio poder, a tutela e a curatela. Por quanto tempo ficará suspenso o pátrio poder, a tutela e a curatela? Enquanto durar o cumprimento da pena. Suspensão provisória. Durante o processo, pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio poder, da tutela e da curatela. Ou seja, essa suspensão, ela não exige uma condenação transitada em julgado, ok? Ela pode se dar durante a instrução processual. Essa é a possibilidade do parágrafo único do artigo 105.
A suspensão dos direitos políticos. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta, em substituição, sempre em substituição. Vocês viram? Por quê? Sempre em substituição, porque ela não faz parte das penas principais, nem tampouco das penas acessórias, ok? Ou enquanto perdure inabilitação para a função pública, o condenado não pode votar nem ser votado. Próximo, vamos lá. A suspensão dos direitos políticos, vamos lá. Durante a execução da pena privativa de liberdade, né? Deixa eu ver, pessoal, parece que repetiu. Repetiu aqui, tá bom? Olha só. Repetiu, nem votar, nem ser votado. Mas o texto está igualzinho, igualzinho, igualzinho. Ok, beleza. Imposição da pena acessória. Artigo 107. Salvo os casos dos artigos 99, 103, inciso 2 e 106, a imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença. Ou seja, a não ser nos casos dos artigos 99, 103, inciso 2 e 106, tá? Essa pena acessória, ela deve constar expressamente na sentença. A não ser, nesses 3 casos, as outras penas acessórias não têm efeito automático, tá? Elas devem constar, elas devem estar escritas no corpo da sentença. As únicas penas acessórias que dispensam essa previsão expressa na sentença são aquelas constantes dos artigos 99, 103, inciso 2 e 106. Ok? Guarde bem essa informação que ela é bem importante. Última questão. Tempo computável. Computam-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém uma revogação desse livramento condicional ou da suspensão condicional da pena. Então, no período em que a pena estiver suspensa, no período que o agente estiver em liberdade condicional, vai começar já a contar o período de inabilitação, ok? Finalizamos então as penas principais e agora as penas acessórias. O que teremos agora? Agora chegamos na parte mais importante, que é a resolução de questões. Bora lá tirar a prova dos 9. Vamos ver se nós aprendemos ou não este conteúdo. É claro que aprendemos, né? Vamos lá. CESP. Nos termos das disposições gerais do Código Penal Militar, é cabível para os crimes militares a combinação das penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa, conforme também prevê o Código Penal Comum. E aí, o CPM prevê restritivas de liberdade, o CPM prevê multa. Não, CPM não prevê multa. Essa questão está incorreta. Facinho demais, né? Próxima questão. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas, previstas no Código Penal Militar, será obrigatoriamente aplicada à praça, cuja condenação à pena privativa de liberdade for superior a 2 anos. Galerinha, isso aqui está de acordo com o artigo 102 do CPM. Se está de acordo com 102 do CPM, essa questão está correta, ok? Importa. Lembra que nós lemos lá no 102 e eu lembro que eu grifei. Tem assim, ó, importa exclusão das Forças Armadas, ok? Então essa questão está correta. Próxima questão. Considere que a decisão do Conselho de Justiça substitua a pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória por tratamento ambulatorial.
não obstante o réu ter permanecido preso por 60 dias e cumprido integralmente a pena anteriormente fixada. Ok? Nessa situação, é incabível a decisão do Conselho de Justiça, mesmo diante de incontestável demonstração da periculosidade do réu. É inconcebível, é incabível não é essa decisão? Sim, essa decisão é totalmente incabível, ok? Porque o Código Penal Militar não prevê pena de tratamento ambulatorial, uma pena direta. Só prevê essa pena como caráter de substituição. E aqui ele já cumpriu a sua pena integralmente, ok? Então é incabível essa decisão, querendo aplicar a ele um tratamento ambulatorial como uma pena somente pela sua periculosidade, tá? Então essa questão ela está correta. É incabível essa decisão do Conselho de Justiça. Próxima questão. Se no distrito da culpa de militar condenado por crime militar ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, não houver penitenciária militar, a execução da pena deverá ocorrer em estabelecimento civil comum, ficando a sua execução a cargo do juízo de execuções penais, sob a égide da legislação penal comum. E aí, certo ou errado? Gente, certíssimo, corretíssimo, texto de lei. Lembra? Ao militar condenado, cabe a ele cumprir a sua pena, né? Militar condenado acima de 2 anos, cabe a ele cumprir a sua pena no estabelecimento penitenciário militar. É na falta deste ao estabelecimento prisional comum, civil. E se ele vai para o estabelecimento civil, ele vai ficar sob o comando da Lei de Execução Penal Comum, a nossa LEP 7.210 de 84. Corretinho. Mais um. O Código Penal Militar dispõe sobre hipóteses de crimes militares, próprios e impróprios, e sobre infrações disciplinares militares. Ok. Entre as sanções penais está expressa a possibilidade de ser aplicada a pena de multa nos casos de delitos de natureza patrimonial ou de infração penal que cause prejuízos financeiros à administração militar. Galerinha, nós temos pena de multa no CPM? Não! Então essa questão ela está incorreta. Belezinha? Vamos lá. A respeito da pena de morte, assinale a alternativa correta. A. Poderá ser aplicada a qualquer crime militar, quando reputada adequada para a reprovação do crime pelo juiz auditor. De jeito nenhum, né? A pena de morte é executada por enforcamento. Não, ela é executada por fuzilamento. E ela só pode ser aplicada em caso de guerra declarada. A pena de morte pela prática de crime militar é considerada a pena principal, mas só poderá ser aplicada em caso de guerra declarada. Galerinha, perfeito, letra de lei, letra C. Texto da lei. D. A pena de morte prescreve em 20 anos? Claro que não. A sentença definitiva de condenação à morte somente será comunicada ao presidente da República quando ela for imposta em zona de operações de guerra, pois ele poderá conceder indulto ou comutar a pena. Nos demais casos, como a pena é executada imediatamente, não há utilidade de notificação ao presidente. Completamente errado, né? Nós vimos que deve ser notificado, deve ser comunicado ao presidente e só poderá ser executada 7 dias após essa comunicação. Então, nós ficamos com a letra correta, letra C. Próxima questão. São consideradas penas principais
segundo o Código Penal Militar. A perda de posto e patente? Não, perda de posto e patente é pena acessória. Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função? Isso! C, incompatibilidade com o oficialato? Não, lembrem, incompatibilidade, indignidade com o oficialato é o que? Pena acessória. Exclusão das Forças Armadas? Também não, exclusão das Forças Armadas é pena acessória. Então, nós ficamos com a letra B. Lembra que eu falei para vocês? Caiu aqui, ó, Polícia Militar de Goiás. Lembra que eu comentei? Vocês precisam saber identificar as penas principais e as penas acessórias. Precisamos, tá? Próxima questão. Em relação às penas principais previstas no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. O mínimo da pena de reclusão é de 2 anos e o máximo de 30 anos? Errado. Qual que é o mínimo da pena de reclusão? 1 ano e máximo de 30 anos. B. A pena de morte é aplicada por fuzilamento em zonas de guerra e por enforcamento em tempo de paz. Errado. Em tempo de paz não admite-se a pena de morte. Tá? O condenado militar a que sobrevier doença mental permanecerá recolhido em penitenciária militar? Não. Tá? Ao condenado militar que sobrevém doença mental, vai ser o que? Transferido para tratamento ambulatorial. Ele vai para um manicômio judiciário, onde ele poderá ficar em custódia e receber tratamento. Tá errado. D. A pena privativa de liberdade superior a 2 anos, aplicada ao militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta desta, em estabelecimento prisional civil. Certinho, certinho, galerinha. Letra D. Última questão, vamos lá. Dentre as penas previstas no Código Penal Militar, não se inclui detenção? Inclui. Impedimento? Inclui. Reforma? Inclui. Reclusão? Inclui. Não inclui o quê? A pena de multa. Ok, galerinha? Pessoal, finalizamos então das espécies de penas previstas no Código Penal Militar. Penas principais e penas acessórias. Um forte abraço para vocês. Sucesso em seus estudos, sucesso em seu concurso público, ok? E gentilmente eu peço que vocês avaliem a nossa aula, tá bom, galerinha? E olha só, se ficou dúvida, alguma coisa não ficou muito claro, entre em contato, estou à disposição. Não esqueça, nós estamos juntos, ok? Um forte abraço, foi um prazer tê-los comigo, ok? E eu tenho grata satisfação em estar aqui diante de vocês. Tá? Então até uma próxima oportunidade, onde iremos juntos estudar dos efeitos da condenação. Nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Forte abraço. Clique like.